Aí agora, será que deu certo? Eu estou na tela e não... Ainda não. Agora está dando certo. Tá dando certo? Uhum. O povo que tá no chat tá conseguindo ver a gente? Ah, perfeito, então. A gente teve uma pequena dificuldade técnica, gente. Desculpa aí a nossa inexperiência em tecnologia. Mas vamos começar então para não perder muito tempo, tá? Então, boa noite para todas, boa noite para todos os presentes. Eu sou o Alexandre Losso, quem não me conhece está conhecendo agora. Estou representando o nosso grupo do PIEC, que é a disciplina do Projeto de Investigação Exploratória na Comunidade, ministrada pelas professoras doutora Cris Magni e pela doutora Maria Angélica. Essa disciplina faz parte do programa de pós-graduação da Unicentro, tanto do mestrado quanto do doutorado. A proposta do programa, como é um mestrado, um doutorado interdisciplinar, ele tem uma proposta de fazer uma imersão do aluno dentro de uma comunidade da nossa sociedade. Tá? Tendo vista isso, nós entramos em contato com a comunidade dos surdos de Guarapuava para fazer um contato e gostaríamos de compartilhar com todos os que estão aqui durante a noite um pouco dessa experiência que nós tivemos e também a vivência das nossas ilustres convidadas, tá? Eu quero ter o prazer de apresentar nossas estrelas da noite. A Irene Stock, ela é graduada em Pedagogia pela Unicentro, também tem licenciatura em Letras Libras pela UFSC e especialização em Libras. Atualmente ela é professora de Libras da Unicentro e tem experiência na área de educação com ênfase em educação dos surdos e dos direitos dos surdos. A nossa segunda convidada da noite é a Fabielle Negrolis. Ela é especialista em educação especial, com ênfase em educação de tradução e interpretação de Libras pela Faculdade de São Difícil. Ela é graduada em Pedagogia pela Unicentro, graduada em Letras Libras pela UFPR e atua como professora surda no CAS, que é o Centro de Apoio dos Surdos e Profissionais de Educação dos Surdos do Estado do Paraná. Ela é também atualmente professora surda na Unicentro. E o nosso terceiro convidado da noite é Carlos Mosqueira. Ele ainda não está na tela, mas a gente vai colocar ele quando for a fala dele. Ele é professor universitário e tem experiência na educação integrativa e inclusiva. Nós também contamos hoje com a presença da Suelen de Quadros e com a Soliane. Ambas são interpretadores de Libras. Elas vão ajudar nós nesse momento para poder fazer a tradução, tá? Gostaria já de início agradecer imensamente a participação de todo mundo que está aqui. Tá? É uma vivência nova para nós, o nosso grupo, espero que para a maioria também vai ser. É uma experiência bastante enriquecedora. Nós estamos já imensamente agradecidos pela comunidade dos surdos, por ter nos acolhido de braço aberto, desde o primeiro momento que a gente fez o contato com eles. Então, já quero deixar aqui o nosso agradecimento. E estamos felizes também por permitirem que a gente leve um pouco dessa experiência para todos os nossos demais colegas da disciplina e demais convidados. Tá? Espero que todo mundo possa aproveitar bem essa noite de hoje. E eu passo já a palavra para minha colega Roseli, que irá fazer já o nosso começo dessa nossa mesa de conversa, uma roda de conversa, tá? Com as nossas convidadas, para a gente já poder ir dando adiantamento. Ok. Boa noite a todos e todas. Eu agradeço imensamente a disponibilidade da professora Irene, da professora Fabielle, de estar presente aqui, comentando sobre a sua comunidade e trazendo um pouquinho da sua vivência. Então, para nós é uma honra mesmo ter vocês duas para nos ajudar nesse momento em trazer um entendimento de como funciona a comunidade surda em Guarapuava. Primeiramente, eu quero iniciar com o relato de vocês em relação à sua vida, à sua realidade de vida e alguns desafios que vocês enfrentam no dia a dia.
Então, primeiramente, eu quero colocar já à disposição a palavra para a professora Irene, que vai nos relatar essa vivência que ela tem em sua comunidade, em sua vida, em formação, em trabalho. Mas nós vamos tendo uma conversa mais informal, porque como o nosso propósito do evento é uma conversa, uma roda de conversa, eu só peço desculpa se a gente não conseguir responder todas as perguntas do chat, mas a gente vai tentar intercalar, tá bom, gente? Então, agradeço a todos os participantes também do chat, agradeço às intérpretes que estão aqui e os nossos convidados, e inclusive a todos os colegas que também estão no grupo. Bom, eu passo agora a palavra à professora Irene, que vai falar um pouquinho sobre sua vida, sobre seus desafios, o que você tiver vontade de falar, Irene, fique à vontade, tá? Faça a sua palavra. Olá, tudo bem? Agradeço imensamente o convite feito a mim para estar falando sobre a nossa vida na comunidade surda. Peço desculpa porque a minha câmera estragou, né? Enfim, então a imagem está um pouco embaçada, mas dá para ver, sim. Estamos vendo. Eu sou surda profunda, mas eu nasci ouvinte. Com 2 anos, a minha avó percebeu que tinha algum problema auditivo. E a minha mãe disse: não, porque, na verdade, quando eu nasci, eu tive muita dor de ouvidos, eram dores diárias. Sangravam, eram infecções de ouvidos, né? E aqui na Colônia Vitória, onde eu moro, não tinha médicos. Então, fui para Guarapuava. Antes não tinha asfalto, a estrada não era boa, era cascalho, então era perigoso em dias de chuvas, madrugada, porque as dores elas se intensificavam à noite, durante a madrugada, então eram bem difíceis. Então a mãe sempre me levava para Guarapuava. Então, com 2 anos, a minha avó percebeu e a minha mãe começou a desconfiar também, porque me chamavam, gritavam, e eu não atendia, eu não olhava para a direção de onde vinha o som. Eu fiz fono, né? E eu já tinha perdido 30% da audição quando eu fiz audiometria. Aí o médico disse: não se preocupe, é por causa da dor. É otite. É otite. A infecção ela vai curar e vai voltar a escutar. Então a minha mãe ela não se preocupou e eu fui perdendo a audição gradativamente. Então eu tive muita dificuldade na escola. Eu não gostava do ambiente escolar pela dificuldade, né, que eu tinha com a oralização. Eram muitas barreiras que eu encontrava para entender. Então, eu fugia da escola, eu ia para a biblioteca da igreja, eu ficava lendo livros, fazendo outras coisas. E também, né, nas brincadeiras com os amigos era bem difícil, porque tinham os grupos e eu não conseguia participar desses grupos, eu não conseguia entendê-los. Então, aí eu peguei sarampo. Eu não lembro, né? Mais ou menos com 5 anos de idade.
E aí sim que piorou a questão da audição, eu fiquei surda profunda. Então, eu não conseguia entender a professora na escola, e com 9 anos, eu não conseguia escrever, eu não entendia o português também. Então, um dos médicos falou para me levarem para Curitiba, na escola EFTA. A escola EFTA em Curitiba, que era própria para surdos. Foi um momento muito importante, porque eu descobri a minha identidade surda. Eu me percebi, porque antes eu me sentia muito sozinha, eu me sentia diferente dos demais, né? Mas qual é a diferença? Eu não entendi, era difícil. Quando eu descobri os surdos e comecei a conversar, eu percebi os demais e percebi os outros e o que nos unia. Isso foi muito bom. Era proibido ainda a língua de sinais, mas os professores eles sabiam como tratar o surdo. Então, eu faço a leitura labial, já fazia. Né? A mãe falou que... A minha mãe disse que é como se fosse um dom, né? Eu consegui aprender sozinha. Então, eu ajudava os surdos, porque a maioria deles não fazia leitura labial. Não é oralizado também, não eram oralizados. Então, quando a professora escrevia, eu sinalizava para eles, eu soletrava, enfim, fazia a língua de sinais, porque antes era proibido, mas nós nos escondíamos, nós éramos teimosos no quarto, no banheiro, em bueiros, né? Nós nos encontrávamos para poder sinalizar. E isso por 2 anos. Então, eu aprendi muito bem o português. A diretora ouvinte falou para o meu pai: olha, a Irene gosta da língua de sinais, é melhor você tirá-la daqui, deixar longe dos surdos e não permitir que ela encontre, porque senão vai perder a questão da oralidade. E meu pai acreditou. Então eu voltei aqui para a colônia, né, na Escola Imperatriz. Então, com os ouvintes. É uma escola bilíngue, né, português e alemão, mas as dificuldades voltaram. Né? A minha irmã me ajudava, sentava comigo do meu lado e me ajudava, mas a maioria dos professores eu não conseguia estabelecer uma comunicação, eu não entendia. Eu fui sendo aprovada de série, mas o meu sonho, o que eu sonhava mesmo, era voltar a encontrar os meus amigos surdos, para conseguir interagir, mas era proibido. Aí eu continuei estudando, eu fui sendo aprovada, a minha irmã foi embora para o Rio Grande do Sul estudar lá, e eu tentei continuar sozinha, porém eu não consegui e desisti. Desisti da escola, né, no ensino médio, desisti e comecei a trabalhar. E para trabalhar também era muito difícil, porque tinha muito preconceito. Então era horrível, é uma história muito, muito ruim. Então eu desisti do trabalho, comecei a trabalhar então na agrária, que foi melhor. E aí eu comecei a namorar, que hoje é o meu marido Harold. Então eu comecei a namorar, começamos a interagir, ele percebeu que eu era triste, né? Que eu tinha essa tristeza por não encontrar os surdos. Né? Eu conversava com a amiga por correspondência, né? Por cartas, antes a gente usava cartas. Me convidou para uma associação dos surdos em Curitiba, em que surdos do Brasil inteiro estariam lá. E eu tinha muita vontade de ir, mas meu pai me proibia. Aí o meu namorado, né, meu marido, conversou com meu pai, explicou a importância que era para mim, para que eu fosse, e ele deixou.
Então, eu fui para Curitiba, encontrei os surdos, interagimos. Eu já havia esquecido também a questão da língua de sinais, mas consegui me comunicar com gestos e me senti muito bem com os demais surdos que eram iguais a mim. Isso foi muito bom, foi um momento maravilhoso. Então, eu voltei para a colônia, muito feliz por ter encontrado os surdos. Então, eu me casei com meu namorado, eu tive a minha filha Isabelle. As pessoas perguntavam, mas como que ela, nossa, coitada dessa criança, a Irene, surda, né? Esse é meu sinal em Libras, vai conseguir ensinar, vai conseguir educar a filha. Mas eu consegui. Então eu precisava mudar, fazer algumas adaptações para como ensinar, educar uma filha ouvinte, né? Porque a cultura surda ela é diferente, a identidade surda é diferente. Então eu fiz algumas adaptações, me esforcei para estar ensinando a minha filha. Então, depois eu tive a minha segunda filha, Daniele, e eu parei de trabalhar para cuidar das minhas filhas. Mas o meu sonho era trabalhar com surdos. Elas cresceram. Então, a CED, foram na minha casa e me convidaram para trabalhar na Escola São José. E lá que eu encontrei a Fábio, pequenininha, a Fabielle, né? Nossa, eu não sabia uma metodologia para língua de sinais, então eu comecei a viajar, me capacitar, estudar, fazer materiais para distribuir para as crianças surdas. E de verdade, no começo eu tinha medo, né, da questão da língua de sinais, porque era tudo muito novo, muitas novidades. Mas eu comecei a ensinar sinais, e hoje eu vejo que isso foi muito bom, ensinar em língua de sinais, porque os surdos, eles, posteriormente, eu encontrei, por exemplo, a Fabielle, o Eliel e vários surdos na Unicentro. Foram meus alunos na Unicentro, então eu ensinei eles na Escola São José e depois na Unicentro. Então, isso é muito gratificante, isso é maravilhoso. E isso me traz muita felicidade. Eu vejo que os surdos se desenvolveram muito por causa da língua de sinais. Então, me falaram que eu precisava terminar o ensino médio. Então, eu fui terminar no CEBEJA, eu terminei, me formei, e aí me falaram, olha, você precisa fazer pedagogia. E eu aceitei o desafio. Então, eu passei no vestibular, foi um momento muito emocionante, porque não tinha intérprete, foi uma sala, eu fiz a prova, então eu fui aprovada, me emocionei muito. Nossa, e agora estudar. Então, eu trabalhava na Escola São José durante o dia e à noite eu estudava. E aí não tinha intérprete, porque não tinha uma legislação para permitir que o intérprete estivesse lá. Então, como contratar o intérprete de Libras? E a Unicentro tentando, e era difícil. Então, no primeiro ano, eu tinha uma amiga que me ajudava na escrita e nós interagíamos. E aí, mais ou menos em setembro, conseguimos um intérprete provisório, que foi o Luciano Ortiz. Hoje também professor da Unicentro em Irati. E foi muito bom com a questão do intérprete. No segundo ano, terceiro e quarto, a Daniele foi a intérprete de Libras. A única intérprete. Ela se esforçou muito, eu sou muito grata a ela e à Unicentro, porque a Unicentro, ela tentou, né? Ela lutou junto, abriu as portas para que os surdos pudessem frequentar a graduação e também abriu a porta para que outros intérpretes viessem. Então, na Unicentro,
a Libras, né, foi a primeira universidade do Paraná a trazer isso. Foi em 2007. Então, eu me formei em pedagogia e já comecei a trabalhar na Unicentro, dando aula de Libras. Então, foi a primeira universidade do Paraná. No quarto ano, também fiz letras Libras, à distância, e também foi muito bom, porque todos os surdos, as atividades todas em língua de sinais, os professores sabiam língua de sinais. Se não sabiam, tinham intérprete sinalizando. Foi muito, muito bom. Eu me sentia muito bem lá também. Então, eu sou formada em pedagogia e letras Libras, né? Uma graduação foi inclusa e a outra voltada para a educação de surdos mesmo. Então, eu sempre estou lutando juntamente com a FENEIS, aqui a FENEIS do Paraná, e em nível nacional também, nos movimentos, nas conferências da pessoa com deficiência, no PNE, em Brasília, eu também já fui várias vezes. E agora, juntamente com os surdos, com as lideranças brasileiras, estamos lutando novamente para a LDB. São várias lutas. Ainda faltam muitas coisas na questão da acessibilidade, do direito linguístico do surdo nos lugares. Isso ainda nós estamos lutando, porque ainda há necessidade de muitas mudanças. Agora, eu tenho 4 netos, quase 4. Um vai nascer, né? São 4 netas, meninas. Isso é muito bom. As minhas filhas estão bem. Uma formada em Química, fez mestrado, vai fazer doutorado. A Isabelle, ela é enfermeira, trabalha com oftalmologia. Eu me sinto muito feliz, mas ainda faltam muitas coisas. A luta sempre continua. A comunidade surda, né, junto com os intérpretes, essa é uma luta constante que temos. Vamos ver que talvez futuramente aí vou me aposentar, vou deixar o caminho para que os jovens continuem essas lutas. Então, essa foi a minha vida. Obrigada, professora Irene, pelas suas palavras, muito importantes para nós conhecermos um pouquinho da sua vida, né, da sua trajetória. E agora eu quero passar a palavra para a professora Fabielle, né, que ela também vai trazer um pouquinho desse relato, para a gente conhecer a sua história, a sua vida cotidiana. Fique à vontade, Fabielle. Pode me colocar na tela maior, por favor, professora Fabielle? A professora Fabielle. Obrigada. Ok. Então, primeiramente, eu agradeço o convite, né, para estar aqui nessa palestra, nessa troca de experiência, para eu falar um pouco da minha vida, dos desafios, né, da minha trajetória que me constitui enquanto sujeito. Também a Irene já explicou um pouco, né, algumas questões, eu vou falar um pouquinho diferente. Então, a minha mãe, quando estava grávida, minha mãe não teve, assim, questões de doença, meningite, catapora, sarampo, nada. Uma gravidez bem tranquila, atendimento médico regularmente. Eu nasci e o médico percebeu que eu era surda. E é claro, né, foi feita toda uma investigação, né, e o processo ali de investigação rolou até que chegamos ao diagnóstico realmente da minha surdez. E a minha mãe sempre pensativa, né, porque o médico explicou que precisava me levar a Curitiba. Com 3 anos, né, nós fomos a Curitiba para ver questões médicas, questões neurológicas, para fazer exames relacionados à questão auditiva.
por conta da surdez, né? E essa identificação toda, a constatação da surdez. E a minha mãe relembrou que nós temos um histórico, né, genético de surdez, né, pensando assim, de como que poderia ser esse histórico genético de surdez na família. E pensar lá atrás, né, nós tivemos um parentesco assim de surdez. E isso se constituiu em mim, né, essa questão genética. Então, a minha mãe pensou, né, de mudarmos para Curitiba, por questões, assim, de escola. E a minha mãe pensou, né, mas aqui em Guarapuava poderia ser possível, né, sem precisar nos mudarmos para Curitiba. Por quê? Porque tínhamos a Escola São José aqui. Então, com 3 anos, eu fui para a escola, que era um período da comunicação total, onde se misturava oralização, gestos. Ainda não tínhamos, né, oficialmente a Libras, não tínhamos essa difusão da língua de sinais. Né? Claro, algumas cidades sim, mas aqui em Guarapuava ainda não estava constituída a Libras. E assim fomos, eu fui crescendo. Com mais ou menos 6, 7 anos de idade, a professora Irene começou, né, ingressou na escola, iniciou o seu trabalho. E eu, assim, eu me apaixonei por ela, foi um amor à primeira vista, a partir do nosso primeiro contato, a forma como ela ensinava, né? Aqui em Guarapuava nós estávamos iniciando com a lei de Libras, o trabalho com Libras na Escola São José. Nós não tínhamos nessa questão das disciplinas, apenas a questão da língua de sinais, essa interação, algo assim bem natural. E eu extremamente apaixonada pela Irene. Eu lembro, eu seguia a Irene em todos os lugares. Né? E ela me ensinando, eu fui me desenvolvendo a partir da língua de sinais e fui para o sistema inclusivo, né? Então, eu estudava primeiro, segundo, terceiro, quarto ano, as disciplinas curriculares ali, e no contraturno escolar ia para a Escola São José para aprender Libras. Então, ficava nesses 2 períodos, manhã na inclusão e à tarde na Escola São José. 2 anos depois, a Escola São José criou uma sala, uma classe especial. E os professores tinham conhecimento de Libras. Ó, aqui na inclusão, quando eu estava ali na inclusão, para ser sincera, eu não conseguia aprender. Eu olhava, os professores falavam ali na minha frente, não tinha intérprete. E assim, na verdade, eu me considero assim uma copista, eu só copiava. Nas provas também, então assim, eu não entendia absolutamente nada. Não conseguia decorar palavras, não conseguia mesmo. Aí ia para a Escola São José e tentava mostrar, né, o que tinha na escola no período da manhã, tentava mostrar. Só que assim, isso me angustiava bastante. E eu sempre quieta ali e tudo mais. Então, 2 anos depois, né, e esse aprendizado, assim, eu não conseguia aprender na escola, só ali a questão da Libras. Então, ali na Escola São José, começamos, né, então a classe especial lá, e eu comecei a aprender. Eu tinha informação, eu tinha conteúdo, e assim, passo a passo fui me desenvolvendo, fui crescendo, até o 5º ano, né? Na verdade, a antiga 4ª série. Né? Hoje, 5º ano, antiga 4ª série. Fui aprovada e fui para a escola Tupi Pinheiro, porque aqui nessa escola Tupi Pinheiro tinha intérprete. Então, né, já fazia um tempinho já que tinha o trabalho de intérprete ali.
né? Então, os surdos terminavam a 4ª série e iam para o Colégio Tupi. Aí comecei a estudar na inclusão, nós éramos em mais surdos, tínhamos intérpretes, os ouvintes ali, a comunicação com eles não acontecia, porque eles não sabiam Libras. Em um determinado momento, eu me percebi assim, que a questão do português eu não aprendia nada. Assim, a minha facilidade era em Libras mesmo. Então, eu não queria estudar, eu queria bater papo, né? E sempre me cobravam, precisa ler, precisa aprender as palavras, mas aquilo não era interessante para mim, eu não dava importância. Eu não tinha interesse algum na questão da língua portuguesa e não me preocupava com isso. E assim foi até, né, a questão do 3º ano, do ensino médio, e me perguntaram a respeito da faculdade. Vai fazer faculdade? E eu, não dei importância, não tinha interesse para isso. E a Irene sempre me cobrando, precisa estudar, precisa fazer faculdade, é importante. Ok. Então, assim, a Irene sempre foi uma referência para mim, ela sempre me aconselhou e eu obedeço a Irene. Então, eu amo ela, né? Sempre tive esse amor por ela. Então, eu obedeci. E fui tentar o curso de pedagogia. Mas antes, eu pensei muito, eu pensava em fazer química. Não. Daí desisti da ideia de química, daí pensei em psicologia. Também não, daí era particular, não dava. Pensei em fazer pedagogia. Aí fui para pedagogia. Fiz o vestibular, tinha intérprete, já tinha intérprete, né? Ainda a questão da lei, não, já tínhamos a questão da lei, aí não passei. Ok. Mas eu sempre me olhava, ok, não sou capaz. Eu pensava, eu não sou capaz. E a Irene, novamente, tenta uma segunda vez, precisa persistir, precisa lutar até conseguir. É assim, ok. Vou eu na segunda tentativa, fiz a prova do vestibular para pedagogia novamente e passei. Eu não esperava, realmente, eu, aprovada em pedagogia na Unicentro, eu, Fabielle, cara, parecia meio impossível, eu acreditava que não era capaz. Aí ingressei no curso, tinha intérprete, porque já antes a Irene tinha lutado, ela já tinha construído esse caminho. Então, ficou mais fácil para mim. Então, comecei na Unicentro, tinha intérprete, e os professores já de cara avisando a questão de texto, de fazer síntese, resumo, enfim. E eu tinha muita dificuldade com a língua portuguesa porque eu nunca dei importância. E precisei arregaçar as mangas, precisei me esforçar bastante, estudar mais, fazer aquelas leituras com bastante dificuldade. O que eu não conseguia, eu perguntava aos intérpretes. E fui me desenvolvendo, fui construindo isso. Então, a Unicentro foi bastante desafiadora para mim, porque eu precisava me olhar e aceitar a questão da língua portuguesa. E também eu precisava aceitar que eu era capaz, porque antes eu tinha muito forte comigo essa questão da incapacidade, que eu era incapaz. Então, foi um momento que eu olhei para mim e pensei, eu sou capaz, eu consigo, eu preciso lutar, eu não posso parar nunca. E arregacei as mangas e fazia as leituras, contava com o apoio dos intérpretes, ia para os AAs, né, para os atendimentos, marcava atendimento, ia tirar dúvida, estava ali sempre buscando. E foi assim durante esses 4 anos. Passei em todas as disciplinas, nunca repeti de ano, nunca tive uma reprovação, nada. Consegui concluir dentro dos 4 anos. Então, assim, porque eu tive muito apoio, eu aprendi muitas coisas, eu sempre fui muito curiosa, eu ia para a escola São José,
né, a Irene lá trabalhando no meu período de estágio, eu ia lá e eu sempre apaixonada, admirando como que se dava o trabalho e conversava, ela sempre me orientava, isso foi muito bom. Concluí, então, o meu curso de pedagogia, apresentei o TCC, mas antes disso, antes da apresentação do TCC, eu fiz o vestibular para Letras Libras, porque eu queria ter uma outra experiência, um outro caminho. A Irene sempre me aconselhando, olha, vai, tenta, em Curitiba tem a Federal, mas a minha mãe sempre me proibindo das coisas, será que vai dar certo eu mudar para Curitiba? Enfim, várias questões. E a Irene, não, vai, tenta, sempre me aconselhando. E eu fui nessa tentativa. Aí comecei a namorar um surdo, o Kleber. Ele está presente, já eu vi que ele se manifestou ali, está presente também professor da Unicentro hoje, então já somos casados. E assim, sempre nesse incentivo. Fui tentar fazer o vestibular, foi muito difícil conversar com a minha mãe, com o meu pai, sobre essa questão de mudar, mas expliquei para eles até que consegui. Daí fui fazer o vestibular, e né, o meu namorado, na época, junto, fomos a Curitiba, fiz a prova e já percebi a diferença. Por quê? Porque em pedagogia, né, era questão em língua portuguesa, das leituras, e em Curitiba o vestibular em Letras Libras foi por vídeo, totalmente em Libras. Né, as perguntas, só 5 perguntas em português. A maioria é toda sinalizada ali, a prova. Finalizei a prova, voltei a Guarapuava, né? Estava quase me formando em pedagogia. E depois tive o resultado da aprovação em Letras Libras. E assim, realmente eu não esperava. E mais uma vez eu tinha certeza de que era capaz, mesmo sendo surda, consegui, já estava na minha segunda graduação, né? A segunda aprovação para a graduação, fiquei bem feliz. E eu comecei a acreditar em mim, no meu potencial. Aí, como a questão da mudança para Curitiba? Eu pensava, é só mudar, mas a minha mãe não vai deixar, né? Como vou fazer? Aí toda essa questão de conversa com a minha mãe, o meu, né, namorava há pouco tempo ainda com o Kleber, e o meu namorado, não, porque não sei o quê, né? E assim, tem que ir me apoiando, e enfim, mudei para Curitiba. E o Kleber, super parceiro, largou tudo que ele tinha lá na cidade dele, porque, ó, o Kleber e eu, né, namoramos à distância. Ele lá na cidade dele, nós dois resolvemos mudar para Curitiba. E foi um desafio muito grande para nós. Nós não tínhamos família lá, nem eu, nem ele, éramos apenas os dois. Em Curitiba, alugamos um apartamento. E assim, foi como se eu me desprendesse da minha família. A minha mãe, a única pessoa da minha família que sabe Libras, os outros integrantes da família, ninguém sabe. Então, a minha interação maior é sempre com a minha mãe. Eu não sou oralizada, né? Uso Libras pura, essa é a minha identidade de sinalizante pura. Então, né, como é essa questão da autonomia, de me desprender da minha família, né, de conquistar as minhas coisas, né, uma cidade grande, totalmente diferente daqui de Guarapuava, é uma cidade mais do interior. E tudo isso aconteceu, comecei a estudar Letras Libras, nossa, quanta sinalização! 6 professores ouvintes, todos fluentes em língua de sinais, parecia um mundo próprio de sinalizantes. E né, na Unicentro eu tive a experiência, eu, a única surda,
né, todos os outros ouvintes, e lá diversos sinalizantes, não precisava intérprete, os professores ministrando as aulas em Libras, né, os ouvintes também ministrando aulas em Libras, né, e, em alguns casos tínhamos intérpretes. Então, eu estudei os 4 anos dessa forma presencial. O da Irene foi à distância, a experiência dela foi Letras Libras à distância e a minha presencial, todos os dias. Foi um grande desafio para mim. E eu percebendo essa questão da Libras, do português como segunda língua, a importância de ser bilíngue, e assim fui me desenvolvendo. Aí comecei o trabalho como professora. Em Guarapuava, né, eu tive um concurso de instrutora. Então, tinha um pouco de experiência ali na Escola São José com o trabalho, né, de Libras, praticamente acompanhando a Irene. A Irene saiu, porque foi aprovada no concurso da Unicentro, e eu entrei substituí-la. Não foi fácil o momento da desistência desse concurso, né? Eu chorei muito, foi bem angustiante, porque para mim a Escola São José é como se fosse minha segunda família, né? Foi ali que eu cresci, desde os 3 anos naquela escola. E depois mais o tempo como professora, nossa, foi muito difícil desistir de tudo. Mas eu precisava tomar essa decisão, eu precisava. Seria uma mudança muito grande para a minha vida, uma mudança pessoal também, mudar para Curitiba. Então, ingressei, né? Comecei a trabalhar numa escola bilíngue em Curitiba. A Escola São José era mais uma escola especial. Em Curitiba, uma escola bilíngue. Né, todos surdos, todos, a diretora sabia Libras, todos bilíngues na escola. Mais um desafio para a minha vida, um desafio ainda mais forte, uma responsabilidade muito grande. Eu ali formada em pedagogia, precisava dar aula das disciplinas, geografia, português, enfim, diversas disciplinas. Em Guarapuava, na Escola São José, não era só a questão da Libras. E na escola bilíngue totalmente diferente, eu precisava ensinar conteúdos. Então, até encontrar um caminho certo, né, de forma que o trabalho fluísse mesmo. Então, foi uma experiência bem desafiadora. Também comecei o trabalho no CAS de Curitiba, né, fiquei 2 anos na escola bilíngue, né, tive essa experiência, depois fui para o CAS. Então, assim, são caminhos diferentes que a vida me proporcionou, experiências distintas. Né? E o trabalho, no caso, uma outra experiência totalmente diferente da escola bilíngue, do trabalho com as crianças surdas. Ali nós precisávamos nos preocupar com palestras, com avaliação de profissionais. Né? Tínhamos o grupo de intérprete, o grupo de surdos. E, assim, todo esse período, esses 4 anos estudando Letras Libras. Aí, terminei o curso e mudei para Guarapuava, juntamente à minha família, a minha cidade onde nasci. Mudei novamente. Aí, fiz o teste seletivo da Unicentro e PSS para trabalhar no CAS Guarapuava, e é onde eu atuo, né, nesses 2 lugares, nessas 2 instituições. Então, eu vejo assim, sempre com essa luta. A Irene sempre me mostrando a importância do ser surda, enfim, de lutar. É isso. Esse é um pouco de mim. Obrigada, professoras, professora Irene e professora Fabielle, pelas palavras lindas que vocês trouxeram, o relato de vida que vocês trouxeram para nós. São, assim, é admirável, né? É toda a luta, né, que a comunidade surda vem desenvolvendo todo esse tempo, né? E a gente sabe que ainda tem muito a se fazer. Bom, a primeira questão que eu queria perguntar para vocês, duas, né, as duas professoras,
é sobre a Associação dos Surdos. Como que ela funciona? Existem encontros? Como é que são esses encontros aqui em Guarapuava? Então, nós temos a Associação dos Surdos em Guarapuava. É uma história muito bonita em que as famílias, os amigos, eles lutavam juntos, ajudavam os surdos na escola São José. E aí, com o passar do tempo, foi mudando os integrantes, presidente, a diretoria, e aí deu uma pausa. Agora, nesse momento, nós estamos tentando retomar a associação, porque ela é realmente muito importante para a comunidade surda. Estamos tentando organizar a documentação, consertar alguns erros. O nome da associação é a PADAG. Também nós temos outra associação, a SUG. Essa é para os esportes, né? Nós estamos vendo qual delas que irá continuar, porque os surdos eles necessitam de uma associação própria deles. Agora a Fabielle vai explicar um pouquinho da importância da associação para os surdos. Então, a associação é importantíssima. Quando eu era criança, eu me lembro dessa questão da associação, que era um espaço para nós conversarmos, batermos papo, era um espaço de encontro da comunidade surda. Né? Independente da idade, surdos adultos, crianças, idosos, ouvintes também, um espaço de muita interação, porque é um espaço em que a língua podia circular. Mas, com o passar do tempo, nós, como a Irene explicou, nós precisamos parar o trabalho na associação. Domingo passado, eu fui a Maringá e tinha uma festa, não uma festa, né? Um evento. Um evento de encontro dos surdos da associação com o tema questões bancárias, questões financeiras. Então, eu estava abordando aquela temática e eu tive o prazer de estar lá prestigiando e percebi como faz falta a associação aqui em Guarapuava novamente. É muito importante para o surdo a associação. A associação, né, a questão dos esportes, é um espaço onde pode ter eventos como palestras, um espaço de aprendizagem, de curso. Então, assim, conversando com os surdos em Maringá, né, todos falando dessa importância que a associação tem na vida do surdo. E isso me impactou, porque falta aqui em Guarapuava, nós precisamos retomar com urgência, e eu acredito que vamos conseguir sim. Por quê? Porque nós estamos lutando, mais uma luta nossa é retomar a associação aqui de Guarapuava. Obrigada, professora Irene e professora Fabielle. A próxima pergunta é relacionada a desafios. Na verdade, assim, desafios de acessibilidade e desafios em relação aos seus direitos. Bom, quem começa? Eu posso começar. Sobre os desafios para o surdo. Eu não vi, não dá para ver o intérprete aqui por causa do desenho do StreamYard. Suelen, você pode repetir? Porque tá o desenho, a logomarca bem em cima. Agora tá da Suelen.
Eu repeti novamente a pergunta para a professora Irene. Bom, primeiro, direito para os surdos é ter uma língua, que é a língua de sinais, a Libras. Existe a Lei 10.436 de 2002, foi a primeira que garante o direito linguístico para os surdos. Isso foi a primeira, isso é o respeito à língua de sinais em vários ambientes, na família, principalmente na família, porque existem muitas famílias que não acreditam na língua de sinais, não acham, não percebem a importância dessa língua. Então, nós precisamos ter consciência e disseminar essas informações nas famílias, porque a família é esse espaço de luta, também na escola, pela língua de sinais, a escola bilíngue é um direito, a sala bilíngue, ou então, se não existir essas outras possibilidades, que tenha a questão da inclusão, mas que exista a língua de sinais, o professor de língua de sinais ali, porque as crianças surdas, elas não sabem a língua de sinais. Não adianta nós colocarmos apenas o intérprete nos anos iniciais. O intérprete, no papel do intérprete não é ensinar a língua, e sim do professor de Libras, com uma formação específica, com certificação específica, né, que seja fluente na Libras. Então, isso é o direito da criança surda. Claro, e aí, à medida que o tempo passa, que vá aprendendo Libras, que já saiba a língua, então, assim, inserir o intérprete no contexto educacional. Então, a nossa luta pela educação bilíngue, pela língua de sinais e o português na sua forma escrita e não oralizada. Tá? A questão da oralização é outra história. É com fonoaudiólogos, enfim. Nós lutamos, o nosso foco é pela língua de sinais, porque já foi comprovado cientificamente, que é a linguagem dos surdos. E o português é como segunda língua. Então, não é que eu sou contra a oralidade, a oralização das pessoas surdas, mas não pode ser uma imposição que seja oralizado, que faça o implante coclear e que seja ignorado a questão da língua de sinais. Precisa ser natural. O que é natural? Se ele é capaz de desenvolver oralidade, ok, isso é outra história. E também, agora, as nossas lutas por acessibilidade, na verdade, nós lutamos pelo direito linguístico. É acessibilidade, não é acessibilidade? Porque é o nosso direito. É a nossa forma de participação, de estar nos lugares, de ter a língua de sinais. E isso é muito bom chegar em alguns lugares e ver que os alunos nossos sinalizando, aí sabem um pouco de língua de sinais, e isso é muito prazeroso, isso me faz sentir muito bem. Então, isso é necessário que também outros espaços tivessem intérpretes, tivessem pessoas, né, pessoas da sociedade que aceitassem, que respeitassem a Libras. Então, é porque é a nossa língua. Fabielle, se quiser complementar, fica à vontade. Então, essa questão do direito linguístico, da acessibilidade linguística, eu percebo que falta algo assim extremamente importante. Por exemplo, eu vou ao médico, eu vou ao banco, nas empresas, a questão do trabalho, a Irene também está sinalizando ali, isso mesmo, do trabalho. Se nós surdos vamos, não tem nada em Libras. Esse momento da pandemia foi horrível, as pessoas utilizando máscaras. Eu e meu marido, nós dois somos surdos, e se nós vamos ao médico?
todo mundo de máscara, a gente não consegue ver a expressão. Não é questão de fazer leitura labial, mas é questão de tentar contextualizar pela imagem visual que a pessoa apresenta, né? A gente perceber pelos traços da expressão dela o que ela está querendo dizer. Então, falta essa questão da acessibilidade linguística. Colocar um intérprete ou, por exemplo, pessoas que façam um curso de Libras, ok, um curso básico, mas que consiga se comunicar ali, basicamente. Então, eu sinto que falta, né? Esse direito do surdo, ele não é garantido. Esse direito a Libras é negado. Seria isso. Ok. Obrigada, professora Fabiela e professora Irene. Eu vou verificar o chat, que o pessoal também está participando e fazendo algumas perguntas. Então, eu vou verificar as perguntas do pessoal aqui. Só um pouquinho. Só um minuto. Ó, profes Irene e Fabielle, quem não tem conhecimento da língua de sinais, por onde poderia começar para se comunicar com surdos? Cursos de Libras, interação pessoal. Então, somente o curso de Libras não é o ideal, precisa da participação da comunidade surda, a participação em seminários próprios voltados, né, com foco na educação de surdos. É como qualquer outra língua. Como qualquer outra língua. Por exemplo, a língua inglesa. Então, precisa estudar, né? É necessário o treinamento. E a língua de sinais da mesma forma. E como são a questão das mãos? Nossas mãos falam. É possível. Sim, é possível, sim. Qualquer pessoa pode aprender. E precisa também, precisa do aprendizado. Futuramente, a pessoa pode precisar para se comunicar com uma pessoa surda, para prestar alguma ajuda na rua, na escola. Vocês podem estar recebendo um aluno surdo. Então, é super importante a língua de sinais. Pode acontecer, né, uma surdez, uma perda auditiva. E aí? Então, a língua de sinais ela nos ajuda com tudo isso aí, por isso a importância da Libras. Então, é com treinamento também. No YouTube, nós temos muitos materiais, vários vídeos, então é arregaçar as mangas e estudar. Qualquer pessoa pode aprender sim. Eu vou ter que fazer a última pergunta, porque o nosso tempo já está se esgotando. Eu vou colocar aqui a última pergunta também do chat, que foi falado sobre a associação. Foi colocado assim: a associação tem custos? Como recebem apoio, poder público, promoções, eventos? Como que sobrevive? Fabielle, pode colocar a Fabielle na tela, por favor? Ela vai responder. Então, essa pergunta, essa questão financeira, toda essa estrutura da associação, né, ela deve funcionar, né, de forma voluntária. Então, a associação convida palestrantes, também ter associados, no caso em Maringá, né, eu vou falar pela Associação de Maringá, depende do dia, né, depende da pessoa, às vezes cobra-se uma taxa, às vezes a pessoa vai voluntário para palestrar, então depende muito. Irene, quer complementar? Pode complementar.
Se a associação ela tem um CNPJ certinho, ativo, ela pode receber recursos, sim. Mas nós nunca recebemos, nunca tivemos nenhum apoio financeiro. Sempre foram as famílias que nos ajudaram, às vezes algumas empresas, algumas questões da polícia, de doações. Então, porque o nosso objetivo nunca foi manter recursos financeiros, sim foco na educação de surdos, nas lutas, mas se os documentos estiverem todos corretos, tudo certo, nós conseguimos sim ter alguns apoios financeiros. Então, é para isso que nós estamos nos organizando agora também. Anteriormente, eram só questões voluntárias, trabalhos voluntários mesmos na associação, era assim que funcionava. Muito obrigada, professora Irene, professora Fabielle, pelas palavras, pelos relatos. Eu tenho certeza que a partir de hoje a gente já tem todo esse conhecimento acerca da comunidade surda, né? E isso é enriquecedor para nós, conhecermos a história de vocês, conhecermos a luta, né, de vocês. E agora eu tenho que passar a palavra, porque nós temos mais um participante, que é o professor convidado, o professor Carlos Mosqueira. Então, eu vou passar para o Marcos, meu colega, e ele vai dar continuidade ao nosso evento. Tá ok? Muito obrigada. Olá, muito boa noite, espero que estejam todos bem. Eu gostaria de agradecer e reiterar os nossos agradecimentos à professora Fabielle e à professora Irene, que brilhantemente estão participando conosco nessa noite no nosso PIEC 2021, né, o projeto de extensão na comunidade, esse ano de uma maneira inédita, onde nós estamos, através de uma maneira virtual e online, acessando aí e tendo uma participação muito grande de pessoas, aí, com mais de 60, 70 pessoas participando aí à noite durante o nosso evento. O link para o formulário para a presença já está no nosso chat. Por favor, acessem e façam as suas respectivas assinaturas. Nós recebemos agora, para complementar os assuntos, né, para complementar essa linda discussão e essas lindas histórias que vivenciamos até agora, o professor Dr. Carlos Mosqueira, que é doutor pela Universidade Católica Santo Antônio de Múrcia, da Espanha, professor da Unespar, campus Curitiba, e apaixonado por educação inclusiva, trabalhando em inúmeras pós-graduações aí no Brasil e no exterior nesses últimos 25 anos. Experiência com a educação física adaptada, já que é educador físico, né, profissional de educação física e fisioterapeuta. Professor Carlos, seja muito bem-vindo. Está sem som. Precisa ativar o seu som, professor. Ainda permanece sem som. Não ouvimos. Alô? Não ouvimos. Não estamos ouvindo, Não estamos ouvindo, professor. No silenciar ali embaixo, né? Não? Está me ouvindo agora? Agora sim, agora perfeitamente. Ok. Todos... Ok, Irene. Primeiramente, eu escutei o que você falou aqui, a minha apresentação. Obrigado pelo convite, Marco, e os demais
companheiros aí do evento, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. A professora Irene Fabielli também, parabéns pela fala, foi muito interessante a experiência, o relato das atividades, fico muito feliz em escutar quanta gente trabalhando na área. Bom, eu quero ser direto e tentar aqui, Marco, atender a expectativa de vocês. Você já fez uma primeira apresentação para mim, eu quero ir direto no que você tem como interesse, ou o grupo tem como interesse. Eu só quero, inicialmente, mostrar um pouquinho da minha trajetória para tentar chegar no que as professoras acabam de falar, né? Toda essa luta para as conquistas que hoje muitos surdos conseguem ter. Diferentemente delas, eu não tenho deficiência, imagino que não, e não tenho ninguém na família deficiente. O início da minha trajetória na área foi financeira mesmo. Eu tinha necessidade de trabalhar e me apareceu uma oportunidade muitos anos atrás, o Marco deve estar cansado de escutar essa história. Muitos anos atrás eu fui convidado para dar aula de judô, na época eu era atleta de judô e precisava de dinheiro e já dava aula de judô. E aí, não sei também qual o motivo, alguém me achou, me fez um convite para trabalhar numa escola aqui em Curitiba, que existe até hoje, né, a Fundação de Atendimento a Crianças Cegas, a FACE, e ali comecei a minha trajetória e comecei o meu trabalho. Como muitos de vocês que estão acompanhando aqui esse evento, que estão trabalhando com a educação especial, eu comecei sem saber nada, né? Hoje não tenho problema nenhum em falar isso. Eu estou falando nos anos 80, começo dos anos 80, eu era acadêmico de educação física ainda. Não existia nada sobre, muito pouco, né, com materiais do exterior, e muito eu fui aprendendo sozinho. A turma era crianças cegas, adquiridas e de nascença, muitas crianças, e ali fui aprendendo alguma coisa sobre deficiência. Bom, a partir desse momento, eu fui obrigado a estudar, eu fui obrigado a me aperfeiçoar um pouco, porque as pessoas me chamavam para falar sobre a minha experiência. E a minha experiência era muito pobre, teoricamente. Na prática, era uma experiência já conquistada, alicerçada, e muito bem pensado no futuro, mas na teoria era muito pobre. Então eu resolvi estudar um pouco para falar sobre a deficiência visual. Obviamente que com o tempo, né, 40 anos depois, 38, 40 anos depois, eu vou migrando para outras áreas que vão me chamando, vão me convidando, como agora, né, nesse evento tão importante, falando sobre surdos. Eu queria, então, falar um pouquinho sobre como é que começa, exatamente como começa a gente não sabe muito bem, né? A gente já dizia que a história sempre é escrita ou dita pelos vencedores. E aí eu não sei quem são os vencedores aí. Mas eu posso pegar algumas experiências, por exemplo, quando falo em surdos, a declaração, por exemplo, de São Paulo, na carta aos Romanos, ele fala que a fé provém do ouvir. Então, quando isso já acontece, a interpretação pode ser feita de várias formas. Como ela aparece desse jeito, obviamente que quem não ouve já recebe um rótulo, né? Já começa um processo da exclusão. E, obviamente, que a partir daí, a oralidade já é induzida pelos mais fortes, ou seja, pelos mais ricos. Quem tem dinheiro, a partir de uma citação, vejam bem, já começam a ser educados oralmente. Quem não tem essas condições financeiras, ou essa estabilidade familiar, obviamente que aqui eu não preciso, né, remontar aqui a história, né, dos deficientes, que todo mundo já sabe que são excluídos, né, de uma forma ou de outra, direta ou indiretamente, os deficientes eram excluídos. Mas nós temos algumas passagens das famílias mais
com situações financeiras mais equilibradas que conseguem fazer com que os seus filhos não sejam excluídos e tampouco sejam abandonados, mas educados por uma estabilidade financeira. Mas a gente não pode esquecer que essa trajetória não é só desse momento aqui de São Paulo, dos romanos. Essa história vem muito antes, né? Mas uma outra passagem muito importante nessa trajetória toda, nesse caminho muito difícil, né? Aqui ninguém está falando de que foi fácil, ninguém está dizendo que a Fabielle, que a Irene, né, tiveram uma situação muito tranquila para chegar aqui e estar falando com a gente, né, que são professoras, que conseguem constituir uma família, ter um salário. Foi tudo muito difícil, né? Se para nós que escutamos e enxergamos temos uma dificuldade muito grande, imagine para as pessoas que vieram numa situação um pouco mais delicada. Pois bem, eu acho que vale a pena aqui lembrar para todos nós uma passagem de um médico chamado Itard. Nós estamos falando aí no século XVIII, que ele é o primeiro, talvez, pela história, o primeiro médico ou o primeiro professor que atende uma criança com uma necessidade muito especial, que é o chamado homem selvagem ou o menino lobo, né? Foi encontrado uma criança numa selva lá, francesa, e esse menino tinha todo o jeito de ser um animal muito distinto de uma pessoa. As formas de comunicação, não falava, né? O corpo todo peludo, andava de 4 apoios. Então, se chegou-se à conclusão que esse menino, na época com 14 anos ou algo próximo, tinha sido criado com lobos. E como fazer a ressocialização desse menino numa sociedade que era extremamente conservadora, né? Uma sociedade francesa, europeia, com todas as suas características da corte. Como é que eu posso fazer desse menino um ser socializado? Então, começa a partir daí, Itard é chamado para poder reeducar essa criança, sociabilizar essa criança. Itard cria, através dos seus conhecimentos, através de sugestões de outras pessoas, a tentar fazer esse milagre. Consegue uma parte e o restante não consegue, como ele imaginava que poderia ser feito. Então, esse paradigma é muito importante para nós hoje, professores, para nós que estamos trabalhando, para nós que temos familiares com alguma deficiência, entender que a história começa não só religiosa, né, como eu acabo de falar, aos romanos, mas ela também tem uma influência médica muito forte. Né? Se tem uma ligação muito forte com a médica, por isso que hoje nós falamos da escola medicalizada. É um termo muito usado quando a gente começa a entender que nós passamos muitos anos, primeiro escutando o médico dentro da escola, agora eu me refiro dentro da escola, e depois escutando os professores. Aí os professores, né, chegam a uma conclusão de que não sabe muito pouco para como trabalhar com crianças com deficiência. E esse problema se vem arrastando há muitos anos. Hoje menos, mas ainda nós temos um problema muito sério para se discutir ainda, né? Se a criança com deficiência vai para a escola especial, nós temos um decreto recente agora, desse governo, tá? Orientando que as crianças possam voltar para as escolas especiais, sendo que a gente vem brigando por isso há muitos anos, né? Que a criança com alguma deficiência venha para a escola dita inclusiva ou regular. Aqui eu quero fazer também um parêntese, uma pena que eu tenho muito pouco tempo de falar, que obviamente que as crianças surdas já brigam por uma outra situação, né? Tem tem uma pauta diferente, que eles querem uma escola para surdos e que seja a primeira língua, e essa
a grande discussão deles, né? Agora, com exceção dos surdos, que são, talvez, o grupo de pessoas mais bem orientados politicamente, são os surdos. Basta ver o que acontece aqui na Universidade Federal do Paraná, talvez no Brasil sejam pessoas muito bem orientadas, por vários motivos, não vem o caso agora, mas as outras deficiências, a gente se luta por uma escola regular, inclusiva. Então, por quê? Porque a nossa formação, e eu posso dar declaração pessoal, a minha formação toda em livros, em palestras, em cursos, foram quase sempre de médicos, que orientavam o que tinha que fazer dentro da escola. Para romper isso, está sendo muito difícil. Rompemos, né? Mas está sendo muito difícil. Nós estudamos que a deficiência, a definição de deficiência era uma coisa linear. Deficiência gera uma incapacidade, que a incapacidade gerava um impedimento. Então, eu sou impedido de frequentar algum lugar, por exemplo, a escola, ou o trabalho, porque eu tinha uma deficiência. Foi assim que eu aprendi. Obviamente que hoje, com os novos conceitos, as novas classificações, nós sabemos e brigamos por isso, junto com quem estiver na nossa frente, que o problema não é da deficiência ou da pessoa com deficiência. O problema é que a sociedade não deixa algumas pessoas com deficiência, ou grande maioria, a fazer o que pretende, né? Por quê? Vamos pegar aqui a barreira que todo mundo conhece, a barreira arquitetônica, né? Eu poderia falar da barreira atitudinal, a barreira de avaliação pedagógica, enfim, vamos pegar a barreira atitudinal. Eu quero participar da palestra do Marcos, só que no auditório dele tem uma escada e eu, como cadeirante, não posso chegar nessa palestra. Então, o problema não é meu, né? O problema não é meu, o problema é quem organizou o evento e não tem uma rampa ou não tem um elevador para eu chegar com a cadeira no auditório que ele está promovendo o evento. Então, nesta nova perspectiva, né, nós estamos falando uma coisa muito recente, tá? Nós estamos falando aqui da Lei da Inclusão é de 2015, né? A proposta da OMS, da Organização Mundial da Saúde, falando sobre a nova classificação internacional de deficiência, são muito recentes para nós. Então, a sociedade precisa se conscientizar que hoje, independente de como a gente pensa a deficiência, a sociedade, ou os governos, ou as cidades, os municípios, a federação, é o grande responsável pelo impedimento dessas pessoas. Vejam vocês, se eu não tenho 2 intérpretes aqui me assessorando, e eu dou, nossa, como vocês são importantes, né? Tanto quanto eu aqui nesse momento, ou tanto quanto as outras 2 professoras estiveram aqui, se não são vocês, não tem palestra, não tem live. Mas por quê? Porque eu estou... A intérprete, nesse momento, rompe a barreira. Ela quebra a barreira. Porque até pouco tempo atrás, como elas acabaram de falar, de 2002 para cá, não tinha o intérprete. Então, vejam, de 2002 para cá é muito recente, não tem nem 10 anos. Quando aparecem os intérpretes, há uma possibilidade nova de que a gente pode falar para todo mundo, ou para quase todo mundo, né? Inclusive para os surdos. Quando eu tenho um público cego, né? Eu posso, além da minha fala, eu posso audiodescrever aqui o que está acontecendo em volta de mim. Então, existem, sim, formas de quebrar essas barreiras, de romper essas barreiras e não desrespeitar o médico que faz o primeiro diagnóstico, que faz o primeiro levantamento de quem são essas pessoas deficientes. Mas quando chega na escola, ou quando chega na família, ou quando chega no trabalho, é uma outra realidade. Nós temos que viver dentro de uma perspectiva inclusiva, né? Por isso que muito bem a Fabielle e a Irene trouxeram as suas necessidades, trouxeram as suas expectativas, trouxeram as suas dificuldades até, né, o seu trabalho, a sua família, todas essas conquistas.
Então, eu acho importante aqui, Marco, me perdoa se eu estiver ultrapassando o tempo, por favor, me corte, né, para eu poder ser mais direto. Enquanto a gente não entender a história do que aconteceu, o andamento histórico e as conquistas, através de associações, através das mães, eu sempre venho falando, né, muito nas minhas palestras, as mães, por exemplo, nas crianças autistas ou no TEA, as mães foram fundamentais, porque quando o TEA, ou o autismo na época, em 43, com Kanner, que vem dizendo que a responsabilidade ou a causa do autismo eram as mães frias ou as mães geladeiras, né, que era, no momento, a primeira definição, mães que não davam carinho para os filhos. E aí as crianças cresciam com características de autistas. Foi um movimento das mães, a partir de então, muito grande para mostrar para os médicos e mostrar para aquela realidade o quanto elas não tinham culpa nenhuma. Porque criavam 2, 3 filhos da mesma forma e apenas um tinha essas características. Mas isso não foi da noite para o dia, isso foi por muito tempo, né? Se a gente pegar a criação da primeira escola para deficiente no Brasil, nós temos o Instituto Imperial dos Meninos Cegos em 1854. A primeira escola no Brasil para deficientes. Em 1957 vem a escola de surdos e mudos, chamados surdos e mudos. Se a gente pegar o que acontece dentro da escola, dessas escolas, a gente vai ver que os próprios professores também não acreditavam nos alunos. Era muito mais uma necessidade de tirar essas crianças da rua ou da igreja, né? A igreja acolheu essas pessoas e pôr dentro de um estabelecimento educacional para não incomodar a sociedade. Vejam vocês, todo mundo que era deficiente nessa época histórica incomodava. E eu faço uma pergunta para vocês aqui, quem está me ouvindo ou me vendo. O deficiente ainda não incomoda a sociedade? E como? E uma desses incômodos é o que eu, sociedade, ser humano desse contexto todo, tenho que fazer quando encontro uma pessoa surda, cega, cadeirante, etc, etc. Essas pessoas ainda se assustam, porque não sabem se está certo ou se está errado. Então, veja a importância desse evento agora que a Universidade Unicentro cria, que possivelmente tem muita gente nos escutando e que não sabia o que era surdo, que não sabia que a luta é muito difícil, que existe associação em Guarapuava, associação em Irati, e União da Vitória em Curitiba, e que pode atender crianças com deficiência. Só para complementar um pouco, eu acredito que 10 anos atrás, ou 12 anos atrás, eu fui dar uma palestra numa cidade em Santa Catarina, e uma professora me fala, que foi para mim, foi muito forte, muito marcante, que na cidade dela tinham 2 crianças que foram encontradas numa chácara, que estavam sendo criadas junto com um chiqueiro, com porcos. A mãe tinha falecido, o pai não podia levar as crianças para a escola, enquanto ele trabalhava e deixava as crianças num chiqueiro, onde ele criava porcos, e as crianças passaram anos assim. Quando alguém descobriu, denunciou, as crianças, né, foram retiradas dessa família e levadas para uma escola especial, porque as crianças não sabiam falar, não sabiam se vestir. Então, nós estamos falando aqui de 12, 13 anos atrás, não é 200 anos atrás. Então, tudo isso é muito recente para nós. Mesmo que a gente já tenha passado por uma escola, já tenha escutado o professor falando, já tenha ouvido falar muito em cinemas, em teatros, em livros, mas ainda é muito marcante. Então, por isso, a gente não pode esquecer da história. A gente tem que ficar atento às novas mudanças, sejam de leis. Quando a gente não tem essa lei, nós temos que nos unir, né, através de associação, através de famílias, através de professores, para tentar mudar a política pública. Né? A grande conquista nossa foi essa lei da inclusão de 2015, mas mesmo assim ela já precisa fazer ajustes, né?
Enquanto a lei antiga falava num conceito unidimensional, hoje ela fala num conceito biopsicossocial, multidimensional. Foi uma conquista muito grande, mas de 2015, e já precisa ser mudada. Então, esse movimento é interminável. Esse movimento é para sempre. Enquanto a gente estiver vivo, esse movimento tem que ficar aceso, né? E através de eventos como esses, através de diálogos, né, de necessidades, é muito importante para que isso. Para que, primeiro, para que a escola continue viva, inclusiva, fundamental. Passei a minha vida inteira estudando em escola pública e nunca estudei com nenhum deficiente, né? Hoje a gente já vê deficientes na escola. Hoje já nós temos a universidade recebendo muitos deficientes, né? As empresas são obrigadas por lei, a incluir pessoas deficientes dentro do mercado de trabalho. Mas a gente não pode esquecer o que a empresa faz para não cumprir essa lei. É uma nova conquista, é uma nova discussão, é uma nova briga, né? Que nós, seres sociais, né, cidadão, nós temos o direito, mesmo que eu não tenha ninguém na minha família deficiente, né? Eu tenho que lutar por esses direitos, porque amanhã um filho meu, um parente, alguém talvez precise, né? E as empresas que têm menos de 100 funcionários, aonde que está essa lei que obriga essa empresa a contratar, né? Como preparar esse funcionário para assumir esse emprego. Então, são pautas muito importantes que a gente não pode esquecer. E dentro da escola, obviamente, que a pauta é permanente. A capacitação de professores, a prevenção de deficiências, que a gente fala muito pouco, de doenças e deficiências, que começa dentro de casa, que começa dentro da escola, a gente fala muito pouco ainda, porque a escola esquece o médico. Olha que contradição. Mas ela é conteudista. A escola é conteudista. Ela prepara um conteúdo que veio lá de sei lá de quando, desde os jesuítas até agora, e continua insistindo nisso, né? Obviamente que existem exceções, ok? Existem exceções. Mas a grande maioria usa um currículo tradicional e esquece de uma pauta nova, uma pauta recente, de uma pauta moderna, né? Que dá para falar sobre prevenção, né? Uso de droga, preservativo, o exame, né? Antes da gravidez. Existem muitas coisas para se falar, mas a gente tem que assumir a responsabilidade, seja como professor, seja como pai, seja como marido, né? Namorado. A gente tem que assumir as nossas limitações e abrir essa possibilidade de uma nova discussão dentro de casa, dentro da empresa, dentro da sociedade. E é aqui que eu estou aqui tentando apresentar para vocês o quanto nós somos importantes nesse movimento. É não só esperar o deficiente se movimentar, é a gente poder caminhar juntos, né? A gente caminhar juntos. Quando a gente vê uma calçada perto de casa que ela não é acessível, para mim, imagine para um cadeirante. Então é nesse momento que eu tenho que pegar o telefone e ligar para a prefeitura e dizer aquela calçada não passa ninguém. Eu preciso de uma calçada, né? Eu preciso de uma escola que receba não as pessoas mais inteligentes, o aluno quietinho. Eu preciso que ela receba todo mundo. A escola tem que ser aberta para todo mundo. Então, o movimento não para. E eu queria deixar um espaço, talvez, aberto, Marco, para a gente poder conversar com quem está me escutando, ou querendo perguntar alguma coisa. Eu só queria enfatizar isso, né? Que, historicamente, de Itard, ou da Carta de São Paulo, sei lá, de quem que a gente pode relacionar aqui, até os dias de hoje, as lutas foram grandes, as lutas foram incansáveis, e depende agora da gente fazer a nossa história, né? E a partir daí... Oi, Marco, pode perguntar. O que eu acho muito importante é que, inclusive a professora Maria Angélica coloca aqui, né, que o Carlos traz reflexões importantes e nos instiga a pensar sobre o nosso papel enquanto sociedade. É o que você falou, Carlos, eu acho que foi perfeito a gente conseguir fazer o link entre a brilhante história da Fabielle e da Irene,
pessoas vencedoras, né, que hoje, inclusive, usam do seu tempo para produzir conhecimento e para investir na mudança dessa sociedade que a gente está tentando melhorar um pouquinho através de eventos como esse nosso aqui, né? Eu gostaria de agradecer a todos aqui, né? Agora eu vou chamar o meu colega, o Alexandre, para que faça os encerramentos finais. Eu gostaria de agradecer novamente aqui o papel das intérpretes, né? Na qual a maioria dos telespectadores aqui, dos participantes, elogiaram, né? Agradecer muito a Irene e a Fabielle, que trouxeram essa vivência, e ao Carlos, que pôde fazer uma reflexão em cima dessa nossa fala. Ok? Alexandre. Você está sem som, Alexandre. Agora, tá tudo ok? Gente, tecnologia nessa hora tá difícil, tá? Então, assim, gente, só para complementar um pouco, a gente queria agradecer muito, que nem o Carlos comentou, que nem a Irene comentou, que nem a Fabi comentou. Todos têm uma história difícil, todos têm uma história extremamente inspiradora, e a gente tem que ter isso pra gente. A gente tem que pegar e entender que, como o Carlos comentou, nós somos seres sociais, nós somos completos numa sociedade. Cada um tem a sua dificuldade, cada um tem os seus desafios a vencer, e eu acredito que a integração de entender como o outro funciona, entender quais são as dificuldades do próximo, são o que vão fazer a gente conseguir evoluir enquanto sociedade, tá? Eu tô sem áudio ainda? Não? Não. Então tá ok. Então, assim, gente, só para a gente finalizar mesmo, quero agradecer muito a todas as nossas convidadas, ao nosso convidado, agradecer muito a nossas intérpretes, agradecer imensamente às nossas professoras por proporcionar para a gente ter esse momento, agradecer a todos os convidados, lembrar que quem não preencheu o formulário, ele ainda está disponível, preenche ali para a gente poder fazer a nosso controle, tá? E agradecer imensamente para todos, que todos tenham uma ótima noite, tá? Infelizmente, não vamos conseguir abrir muito espaço para perguntas por conta do horário, tá? Mas podemos aí mandar depois conversar informalmente, talvez por um e-mail ou algo nesse sentido, tá bom? Então, uma despedida para todos, um tchauzinho, e vou encerrar por aqui por hoje. Beijos.